de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres, comigo por aqui Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista, Daniele Bressan e Daniela Minello. Parceiros de Jogo de Cintura, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. O tema de hoje, 2 de novembro, é a relação entre a vida e a morte. O dia de hoje é dedicado à lembrança daqueles que se foram e que seguem sendo fundamentais para nós. Pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avó, avô, amigo, amiga, filho ou filha. O dia 2 de novembro é de orações para aqueles que, independente da fé, filosofia de vida ou religião, não estão mais conosco da maneira como estiveram em presença física. No entanto, independente de qualquer coisa, sobrevivem em nossos pensamentos. Em diferentes culturas, a morte ganha também outras leituras. No México, por exemplo, hoje é El Dia de los Muertos, uma celebração de origem indígena em que se festejam as vidas que passaram por aqui. É dia de homenagem e, de acordo com a cultura, um dia em que as almas teriam autorização para visitar os parentes vivos. Para alguns de nós é dia de oração e paz no coração, para outros ainda é difícil aceitar ou conviver com a ideia da perda. O Jogo de Cintura reúne hoje a perspectiva de líderes e praticantes de diferentes religiões sobre a relação entre a vida e a morte. Vamos acompanhar, começando pela visão católica, com o padre Rony de Almeida Maier, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Santa Maria. A morte para o cristão na doutrina católica significa caminhar ao encontro da eternidade. Com a morte, a vida não é tirada, mas transformada. Portanto, neste dia dos fiéis falecidos, não encaramos como um dia de dor e tristeza, mas sim como um dia de saudades. E só sentimos saudades daquilo que foi bom em nossa vida. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Nas palavras de Paulo aos Filipenses, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A novidade essencial da morte cristã está nisto. Pelo batismo, o cristão já morreu com Cristo sacramentalmente para viver uma vida nova. Se morremos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim a nossa incorporação nele no seu ato redentor. Na morte, Deus chama o homem a si. Ela é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino último. De Deus viemos, a Deus voltaremos. Tá, então, a palavra do padre Rony com a visão católica sobre a relação entre a vida e a morte. E a gente parte agora para a visão da Umbanda e da Quimbanda pelas palavras de Paulo Machado, que inclusive é proprietário de uma casa de artigos religiosos há 52 anos. Falar um pouco sobre vida e morte, para mim é uma honra estar aqui hoje. Gostaria de ter mais tempo para expressar tantas coisas que se pode falar sobre a vida e a morte. Mas digo a vocês que é um ciclo. Para nós espiritualistas, acreditamos na reencarnação, acreditamos no retorno. Acreditamos de que nós, espíritos e matéria, somos um só hoje e que podemos estar agora, logo, passando de material para espiritual e voltando para as nossas origens, porque viemos do mundo espiritual, habitar o mundo material e retornaremos para o mundo espiritual. O ciclo da vida e da morte. Tá, então, Paulo Machado, que representa a Umbanda e a Quimbanda. E agora nós vamos conhecer a perspectiva evangélica pela palavra do pastor Jefferson Santos Dias, do Templo das Nações. Para nós, cristãos, especialmente os evangélicos, a morte é um fenômeno natural e que acontece apenas uma única vez. Ao morrer, o corpo é separado do espírito, e o que é matéria vira pó,
enquanto que o espírito volta para Deus. Nós temos o entendimento de que a morte é uma separação de corpo físico e de espírito. O espírito não é nosso, então ele retorna a Deus, né? A morte para os evangélicos, ela não significa perder, mas sim ganhar, porque não é o fim para a gente. No céu não haverá mais dor ou lágrimas. A gente não sente nada disso. Pelo contrário, se encerra a nossa participação nesse mundo de choro e de decepção. No céu, nós viveremos uma nova vida, com um novo corpo, um novo nome e sem sofrimentos. Quanto ao dia de finados, ele para nós, os evangélicos, ele não é uma data tão significativa, o que não desonra a memória e o cuidado com os nossos entes que partiram. Nós continuamos amando e lembrando de tudo aquilo que eles fizeram por nós. Mas não é um dia celebrativo ou um dia tão reflexivo, porque para nós a morte não é o fim. Então, o pastor Jefferson dos Santos, e agora a gente vai ter a perspectiva kardecista, que nos é dada pelas palavras da diretora do Departamento Espiritual do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, Vera Siqueira. Para a doutrina espírita, a morte não existe. Após o ser espiritual ser criado por Deus, ele se torna imortal. Morre o corpo físico, mas o espírito permanece, retornando ao mundo espiritual, onde fica algum tempo se preparando para outra reencarnação, até que, através de várias caminhadas reencarnatórias, de acordo com a caminhada de cada um, atinja a perfeição relativa, pois perfeição absoluta só é o Criador. Tá, então, a visão kardecista. E agora, para encerrar a participação dos nossos convidados de hoje, a gente acompanha a relação entre a vida e a morte no candomblé, que chega pelas palavras da Ialorixá Silvia de Ossum, matriarca da Casa de Ossum, espaço de religiosidade negra, primeira casa de candomblé de Santa Maria. O candomblé é uma religião afro-brasileira. É o culto ao orixá. Chega ao Brasil junto com as pessoas que foram sequestradas do continente africano e trazidas à força para o Brasil. E aqui ele vai se organizando, se modelando e se transforma no que chamamos de candomblé. Para nós de candomblé, a gente cultua a vida e a morte. São coisas que estão juntas. Cultuamos orixás ligados à vida e também orixás ligados à morte. Temos um próprio jeito de se relacionar com isso, um jeito que não é ocidental, nem branco, nem cristão. A gente estabelece uma outra relação com a morte, porque para nós o espírito nunca morre. Cultuamos nossa ancestralidade, reverenciamos ela a todo momento e assim damos a vida a quem já não está mais fisicamente entre nós, mas sempre estará de forma espiritual. A morte no candomblé é chamada de Iku. E quando Iku vem nos buscar para cumprir o acordo com Adjalá, é hora de ir. Mas isso não tem nada a ver com tristeza e perca, e sim com os acordos ancestrais que estabelecemos em outro plano. E a relação entre a vida e a morte é essa. Pois então, eu aqui usando o controle remoto no estúdio, para quem viu. Gente, olha que riqueza, né? Essas visões, essas perspectivas, essas culturas tão diferentes. Eu estava conversando outro dia com uma amiga, me falou que em Portugal, por exemplo, o kardecismo é muito forte, tanto quanto no Brasil. E na França, onde ele nasce, ele não é tão cultuado assim, né? Inclusive a Silvia mesmo voltou com essa lembrança, eu falando com ela sobre essa participação, ela... Portugal, kardecismo. Então, é muito interessante a gente conseguir fazer esse paralelo, né? E o programa ter esse espaço é uma riqueza também, é ser espaço para isso, para essa pluralidade. De todo modo, eu não sei se vocês concordam, mas existe a ideia para todas as religiões, me parece, de um retorno a uma origem da qual nós viemos.
essa casa do Pai, esse mundo espiritual, essa vida de verdade. Muita gente comenta também, né? A nossa vida de verdade é a espiritual. Para mim, parece que é uma perspectiva muito próxima em quase todas essas visões, essas filosofias de vida. Todas elas falaram da diferença ou da divisão de corpo e espírito. Todas elas, né? Para onde vai esse espírito? Para alguns vai para alguns lugares, para outros para outros. E a diferença está se esse espírito retorna ou não retorna. Né? Na questão evangélica, como nos falou o pastor, o espírito não retorna. Ele vai permanecer na casa do Pai e lá vai viver, e lá vai ter as suas relações, enfim. Para outros, a volta, né, em outras vidas. O retorno para a Terra, o retorno para a Terra. Mas, e também é interessante quando as pessoas dizem da dor da perda. Como que se encara a dor da perda de hoje, né? Que é um dia que a gente vai rememorar e vai lembrar dos mortos. Eu tive uma passagem muito bonita com meu pai. Meu pai já é falecido. E eu vou ser muito sincera para vocês, eu não sinto saudades do meu pai. Eu não tenho isso. Eu não consigo. Eu até já me questionei se eu, de fato, compreendi a perda dele. Porque eu não a sinto. Eu não a percebo. Eu estava com meu pai no hospital quando ele faleceu. E eu estava fazendo aquilo que um filho deve fazer, e por isso eu agradeço a Deus todos os dias. Eu estava dentro do quarto rezando uma Ave Maria. Então, quando a Ave Maria, e aí na nossa família a gente é muito espiritualizado e tal. Então, o fato de eu estar rezando uma Ave Maria e o médico batendo em mim, dizer, teu pai está partindo, e eu olhar e ver, olhar para ele, estar do lado dele e ver o aparelhinho aquele, existe coisa mais sublime que isso? Existe coisa mais sublime do que tu tá com teu pai na hora em que talvez o corpo, e eu digo talvez porque eu não vejo, né, não tenho o dom da visão, está partindo e tu estás ali? Então, como que eu vou sentir saudade e falta? Ele está comigo todos os dias. Então, eu não tenho, hoje é dia 2 de finados, eu não tenho essa coisa da finitude do meu pai que foi, que não está, não. Pra e mim, de repente uma questão cíclica, né? Porque ele estava contigo quando tu nasceu. Exato. Né? Você vai esse processo cíclico da eu acho vida. Que, e a compreensão, realmente a compreensão da vida, a compreensão desse estado da morte e a compreensão de que nós somos além da carne. E aí se o meu espírito está aqui da mesma forma que o espírito dele também está. É essa compreensão. Por isso que eu não sinto a ausência física dele, é perceptível. Sim, é perceptível. Ele não está sentado na poltrona dele, na casa que ele me criou. Mas, em compensação, o espírito dele está comigo. O Mário Quintana, quando foi perguntado sobre a alma, o Mário Quintana disse, a alma é aquilo que nos pergunta se a alma existe. Isso é alma. Isso é alma. Então, para determinadas crenças. E eu ia falar contigo sobre isso, no fim acabei esquecendo. Eu acho muito, assim, ó, muito distante de mim o budismo, por exemplo. Muito distante. Eu conheci templos budistas fantásticos, conheci budistas. E é impressionante, mas budista de verdade. É impressionante o desprendimento, a crença no outro ser, e seja o ser que for, não só o ser humano. É impressionante. Eu acompanho um menino, inclusive eu falei com ele sobre isso ontem no Instagram, o Cristiano Cerezer. E ele, todo momento, ele me traz mensagens assim positivas, que eu digo, para mim parece tão longe essa plenitude de entender as coisas. Ele diz, todo dia tu faz um pouco, ele me diz. Todo dia tu faz um pouquinho, quando tu vê, tu vai mudando o teu pensamento. Olha só, o bloco chegou no fim, mas a gente segue daqui a pouquinho com essa discussão aqui sobre a relação entre a vida e a morte neste dia 2 de novembro no Jogo de Cintura. Até mais. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver
abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso. Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com essa temática entre a relação entre a vida e a morte. Hoje, dia 2, dia de finados. No México, por exemplo, Dia de los Muertos foi uma das relações que a gente fez aqui no primeiro bloco, porque existem diferenças culturais que, inclusive, fazem com que o significado da morte ou da passagem, ou dessa transformação entre a vida e a morte, o viver e o morrer, tudo isso pode ser muito relativo de uma cultura para outra. Inclusive, a Dani falava da diferença, do quão diferente o budismo é em relação a quase tudo que a gente tem como ideia de religião ou de filosofia de vida. E eu lembro também da fala da Silvia, quando ela comenta dessa diferença do candomblé em relação a tudo que seja ocidental. Né? Toda essa relação que se tem entre vida e morte, sendo nós ocidentais. Porque o candomblé, conforme ela nos explica, tem essa origem muito mais forte, essa raiz muito mais viva, mesmo vindo para o Brasil. Então, nós precisaríamos de um programa só para discutir essas coisas, né? Um programa à parte ainda, ou várias edições neste programa Jogo de Cintura. Mas eu acho interessante a gente abrir esse outro ponto, que é o do luto, porque até comentei antes sobre a paz que muitos como a Deborah têm, né, ao pensar num ente querido que ama e que amou e que ama, porque para ela ele é presente e sempre será. Para nós todos, aqueles que amamos, vão ser amados para sempre, mas essa paz que ela tem em sentir a presença do Pai. Para outros, no entanto, o luto é uma coisa muito presente, muito difícil de atravessar. E a gente tem fases, inclusive, no luto, né? Nós temos pelo menos 5 fases: a negação, a raiva, a barganha ou negociação, a depressão e só, por fim, a aceitação. Eu fiquei curiosa, né, para entender o que seria essa barganha ou negociação. Ela, de acordo com várias fontes em psicologia, enfim, que a gente vai acessando, né, vai buscando, ela é uma fase, então, em que o luto se estabelece ali por uma série de negociações. A pessoa negocia consigo mesma ou então com uma entidade superior que ela acredita, né, em que ela acredita, nessa tentativa desesperada de aliviar a sua dor. Vem pensamentos de se eu tivesse feito, se eu tivesse dito, né? É quase como uma coisa autopunitiva. Eu até fiquei assim depois com esse nome barganha ou negociação. Eu acho que é quase como uma extensão dessa raiva. Podia ser eu, né? Por que eu não fui no lugar dele? Exato. Ó, então, a negociação, a raiva, a barganha. Mas parece que a barganha ainda segue um pouco na esfera da raiva, né? A raiva de si. Talvez uma raiva diluída, né, Carla? Exato. Um pouquinho que vai se esvaindo. A gente conversou no domingo passado, no programa Faz Sentido. Hoje é terça, né? Domingo passado, então... O programa Faz Sentido foi sobre o luto, com o psicólogo Cadu Seixas e também com a nossa produtora Luísa Neves, que apresentou esse programa, e foi justamente sobre essas fases do luto. A Deborah nos trouxe um relato
E eu acho que o dia de finados, ele para mim é muito importante, porque eu acho que a gente repensa as nossas concepções, a nossa visão sobre o que é a vida, o que é a morte. Eu pelo menos procuro fazer esse exercício, né? Estou fazendo tudo aquilo que eu deveria fazer agora, ainda em vida física, né? Com as pessoas que eu gosto. Eu estou dizendo para as pessoas que eu gosto das pessoas. Sabe, porque é uma preocupação que... E eu acho que isso se intensificou bastante até com a pandemia, da gente fazer mais, sabe? Da gente não deixar para amanhã. Da gente entrar em contato. Eu hoje entro muito mais em contato com os meus familiares que não estão aqui comigo, sabe? De ter essa conversa, aproveitar mais o tempo para estar com esses nossos entes queridos. E eu acho que a gente ter trazido toda essa diversidade aí de concepções, né? Justamente nos traz o quanto as pessoas lidam de uma forma diferente e quanto a religião impacta no sentimento que a pessoa vai ter nesse dia. Eu sou espírita. Eu acho estranho às vezes que as pessoas questionam os espíritas no sentido de: ah, mas por que tu tá chorando desse jeito? Tu não é espírita? Tu não acredita que a morte não existe? Né? Que é só uma passagem, é uma volta à nossa pátria espiritual. Por que tá chorando desse jeito? Não, sente da mesma forma, né, gente? Isso não quer dizer que eu tenho a certeza, e não é uma fé, eu sinto, não é uma fé, é uma convicção. É uma convicção da continuidade. Isso não quer dizer que eu vou sentir diferente, que eu vou sofrer menos uma perda, que eu vou conseguir... Talvez não tenha aquele desespero, aquela questão da aceitação, né? De não aceitar, não, mas eu não aceito, não era a hora. Como é que um filho pode ir antes de um pai, de uma mãe, sabe? Talvez esse desespero, Mas, gente... Não, meu filho está comigo aqui. Se ele partir hoje, eu não sei se eu vou conseguir não ter esse desespero. Então, isso não me credencia a sentir diferente, apesar de que eu tenho a convicção da continuidade. Dani, falou um pouquinho hoje. Dani não, Minello. eu estava observando e levei até um susto quando a Deborah falou, mas fiquei analisando e vendo que realmente a gente faz isso às vezes, né? Tu me fez lembrar uma coisa, Deborah. E não tinha como não lembrar também as perdas que a gente tem na nossa volta, né? Por exemplo, a minha primeira perda, assim, que para mim foi um baque muito grande, foi a minha avó materna, a avó Chica, a avó Francisca. E eu fiquei muito brava com ela. Fiquei muito brava, que aí eu fiquei acompanhando essas fases, né, do luto, eu fiquei revoltadíssima. Eu falava sozinha no meu quarto e dizia: por que a senhora foi fazer isso? Era tão bom o nosso convívio, porque ela vinha para o centro, ela é de Arroio do Meio, ela vinha para o centro e eu era a neta que ela pegava para ir no médico, então eu acompanhava ela muito, eu era muito colada nela. E aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver um mecanismo para suprir essa saudade, essa falta, que foi falar com ela todos os dias. E eu conversava com ela, e eu acreditava naquilo. E a partir disso, eu tive essa perda na infância, eu tinha 9, 10 anos, que eu não havia compreendido, mas eu comecei a falar com ela. Na minha imaginação, eu acreditava que eu falava e que ela respondia. E a partir disso, quando faleceu o meu avô, o avô Pedro, que era o esposo dela, e os meus avós paternos, eu comecei a perceber que eu podia usar esse mesmo mecanismo da infância, porque eu perdi na fase adulta. E eu sou bem sincera em falar para vocês que hoje eu vejo, claro que eu não tive perdas muito próximas no sentido, por exemplo, graças a Deus meus pais estão vivos, estão bem. Eu percebo assim que eu consigo liberar o perdão, a paz, a partir do quê? Da oração. Então, toda vez que vem à minha cabeça, ou quando eu sonho com meus tios que já faleceram, com meus avós, eu digo: poxa vida, eles vieram no meu sonho, eles vieram conversar comigo. E daí, quando eu acordo pela manhã, que eu tenho eles na minha lembrança, eu começo a orar por eles e começo a agradecer por todos aqueles momentos maravilhosos que nós tivemos a oportunidade. Por quê? Porque é difícil a gente se desapegar, e aí eu entendo, como a Deborah colocou, porque exatamente a gente deve ficar feliz pela história que eles construíram nessa vida, claro. Isso é difícil falar com relação a essas perdas que nós tivemos com relação à pandemia, né, gente? Que foram perdas, mortes antecipadas, etc e tal. Mas eu consegui colocar na minha vida que o mecanismo do luto,
ele perpassa por algo que dá sequência. Eles continuam no meu coração, continuam vivos em mim, porque fazem parte da minha história. E eu estou viva, então eles permanecem em mim. E eu seguido me pego falando com meus tios, eu sinto a presença deles, mas é algo assim, ó, que eu não sei explicar. E daí o que eu faço? Eu oro e agradeço por um dia eu ter podido conviver com eles. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu acho tão bonito, e até recomendo, acho que boa parte das pessoas que estão nos escutando e assistindo já devem ter assistido, é um filme chamado Viva a Vida é uma Festa. Do Dia de los Muertos. É o Dia de los Muertos, né? Que traz a história da Frida Kahlo também. Mas assim, só trazendo uma das coisas que daí eu comecei a pensar enquanto Deborah falava. Ali existe uma luta do menino que ele descobre que ele quer ser músico e não deixam que ele participe dessa vida, porque eles têm uma história que não foi muito boa, porque o avô deles foi morto injustamente por um colega que acabou se apropriando da sua composição. E ele vai resgatar essa história para ele descobrir e provar que ele quer ser apoiado pela sua família para se tornar esse grande músico. Mas o que me chama a atenção? Exatamente, para a criança também, porque a gente romantiza, né? Quando perguntam, quando uma pessoa morre, faz o quê? Vai para o céu. Que espaço é esse? Não vai para o céu. A pessoa morre, ela vai lá e o que continua, na verdade, são as lembranças, né? E aí, o que acontece? Para ter essa passagem para este lugar, que imagina-se que é o lugar onde ficam as pessoas que morrem, todos que estão lá para visitar o dia de finados, eles precisam ter uma fotografia, que é o registro da memória dessa pessoa. Só que tem pessoas que não têm mais essa fotografia. E aí tu não pode passar. E aí o que eu faço? Uma leitura desse filme que é muito linda, tanto para criança quanto para adulto, né? Que as animações hoje em dia, elas são mais para adultos até do que para criança. Que é exatamente essa memória, o quanto a gente lembra das pessoas que já partiram das nossas vidas e o quanto a gente faz essa reverência, né? Da gratidão. Uma reverência no sentido assim, de agradecer. Se existe um dia para a gente relembrar dessas pessoas que são da nossa vida e que a gente pode estar lá, e eles trazem a partir de uma fotografia, ou seja, o quanto tu lembra dessas pessoas ou simplesmente elas sumiram da tua memória. Então, para mim, assim, é uma forma tão bonita de enxergar essa questão, que a vida continua, né, gente? A morte, ela é simplesmente a questão matérica, né, do corpo. Então, recomendo para que assistam, porque faz a gente repensar sobre o que é esse sentido da vida, o que a gente leva dessa vida e o quanto a gente deveria agradecer essas pessoas que partiram das nossas vidas, mas que continuam fazendo parte da nossa história. É que a questão maior não é a pessoa que partiu. Muito do que está envolvido nesse momento não é da pessoa que partiu. É que ficou. É das pessoas que ficaram. É o sentimento das pessoas que ficaram. É a ausência aonde? A ausência nas pessoas que ficaram. É trabalhar com as nossas individualidades e como a nossa relação, a nossa interpretação diante dos fenômenos da vida. Então, é aí que se dá a questão toda, né? E nós vamos ter, né, para onde vão as pessoas? Né, vão para o céu, cada um tem um nome. Exatamente. Né? Pátria espiritual, o nosso é mundo, o seu consolo espiritual de compreender a partida. Onde cada um vai. Eu acredito que é aí que resida a ideia de vida eterna. É na memória. A memória, com certeza. A memória é a vida eterna. A Cecília Meirelles tem um poema belíssimo, que é o Cântico Sexto, se não me engano, que diz, começa assim, tu tens medo de morrer? Não vês que morre todo dia, na dor, na alegria, na tristeza, no amor, e não vê que tu te renovas todo dia, na dor, na tristeza, no amor. Ela segue o poema e ela diz, e tu verás por idades imensas, até não teres medo de morrer, e aí tu serás eterno. Ai, que lindo. O programa encerra com essa bela fala. Muito obrigada. Para mim é um momento muito especial hoje. A Dani falando, não consegui conter a emoção. E a gente agradece muito a você que esteve aí com a gente todo esse programa, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Jogo de Cintura.